A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Madureira, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estarei com todo prazer aí, ministrando a palavra do Senhor, aí curas, libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, e trazendo palestra de acordo com o que você deseja. Aí pode ser sobre missões, sobre escola bíblica dominical, sobre dons do Espírito Santo, sobre escatologia, sobre família. Aí você decide, podemos estar aí servindo aos irmãos. Nós estamos neste trimestre estudando as revistas da Betel Dominical Adultos com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos na lição Mensagens Proféticas, Deus continua falando. Na lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Na lição 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Lição 5, Obadias, o juízo divino virá. E hoje vamos estudar a lição 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Então vamos estudar hoje a respeito de um homem que sem querer, sem desejar, ganhou o maior número de almas num dia só na Bíblia. Um homem que foi chamado por Deus para ser profeta, mas se recusou a exercer a função de profeta. Tentou fugir de Deus. Um homem que não gostava de orar, mas aprendeu a orar perfeitamente dentro da vontade de Deus. E um homem que não desejava fazer a obra de Deus e fez uma excelente obra para Deus. Um homem sem misericórdia, mas que conheceu a misericórdia de Deus. Então nós vamos ver aí o profeta Jonas fugindo de Deus, indo fazer a obra de Deus. O texto áureo da lição está em Jonas 2, 2a, que diz: E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Então vemos aí que Jonas, quando está no ventre de um grande peixe, ele então vai orar, clamar a Deus. Ele se arrepende de não ter cumprido a ordem de Deus, e ele se entrega totalmente agora à vontade de Deus, e ele está agora desesperadamente orando, pedindo a misericórdia de Deus sobre ele, e desejando fazer aquilo que Deus o orientasse, ou mandasse, ou enviasse a fazer. Deus poderia ter escolhido qualquer outro profeta e enviado a Nínive, mas ele dá uma nova chance a Jonas. Assim também todos nós temos que ter consciência de que fomos chamados por Deus com um objetivo, um plano de Deus perfeito em nossa vida, e nós temos que sermos sujeitos a esse plano, seja que plano for. Verdade aplicada, mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Então, muitas vezes vai parecer absurdo, vai parecer aí coisa que não é de Deus. Veja lá o profeta Jeremias, o quanto ele sofreu, foi preso. Veja outros profetas aí que apanharam, profeta que andou nu, profeta que ficou dias e dias e dias de um lado só, virado de um lado só, profeta que foi perseguido, profeta que foi morto. Então, olhando, muitas vezes vamos ficar assim pensando, será que foi Deus mesmo que mandou? Será que esta era a vontade de Deus mesmo? Mas olha, aquele que realmente é chamado por Deus não deve ficar discutindo, murmurando, duvidando,
se rebelando, né? Eu já vi muita gente passar muito aperto, sofrer muito devido à desobediência a Deus. Então, sigamos o plano de Deus, obedeçamos a Deus e vamos fazer aquilo para o qual Deus nos chamou. Vamos fazer a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, nessa lição, vamos estudar a história do profeta Jonas, né? Então, chamado por Deus para ir pregar em Nínive, ao povo de Nínive, para que eles se arrependessem. Era um povo violento, matava suas vítimas e, antes de matar as suas vítimas, fazia-os sofrer terrivelmente. Então era um povo muito conhecido, muito temido nesta época. Então Jonas é chamado por Deus para ir pregar a eles. Jonas não quer que eles sejam perdoados, não quer que eles sejam salvos. E Jonas então vai para Tarsis, se afastando totalmente do itinerário que ele deveria tomar, que era para ir para Nínive. Então ali sabemos que Deus manda uma tempestade, né? Um navio que Jonas está quase se afunda. Depois vemos que Jonas é lançado ao mar, e ele mesmo diz que tinha que fazer isso. Ele é engolido por um peixe, ele ora, pede perdão a Deus, Deus então manda que o peixe o vomite na praia, lá em Jope, e dali então ele segue viagem para Nínive. Em Nínive não havia mar. Então vemos aí que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, não importa quem seja a pessoa, se a pessoa é boa, se é ruim, se a pessoa é rica ou se é pobre, se a pessoa é ignorante ou é estudada, não importa, todos devem ouvir a palavra de Deus e terem a oportunidade para se arrependerem, para serem salvos. Textos de referência, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 e também o versículo 8. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora, versículo 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Então veja que Jonas recebe uma ordem de Deus para ir a Nínive, pregar aos seus habitantes uma mensagem de arrependimento. E ele então foge da presença de Deus, ou pelo menos pensa estar fugindo, né, da presença de Deus. E ele pega um navio que estava indo para Tarsis, que é lá para o lado da Espanha, a direção completamente diferente de Nínive. Então ele entra para dentro do porão do navio e vai dormir, tentando se esconder da presença de Deus. Quando então Deus envia uma tempestade e o capitão do navio diz que todos morressem, ele foi fazer então uma inquisição entre todos os seus passageiros para saber quem era o responsável por aquilo que estava acontecendo. E quando ele vai e encontra Jonas, então ele faz várias perguntas para Jonas, querendo saber quem é ele, o que ele fazia, por que ele estava ali, de onde ele estava vindo, para onde ele ia, qual era a terra dele, né? Qual era a ocupação dele, a profissão dele. Então faz várias perguntas para identificá-lo, já que ele era um passageiro ali. E assim então nós vamos estudar a história do profeta Jonas, que está registrado na palavra de Deus. Nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Jonas. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. No tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. No tópico 1, subtópico 3, a resistência de Jonas ao chamado. No tópico 2, a fuga do profeta. No tópico 2, subtópico 1, Jonas e o grande peixe. No tópico 2, subtópico 2, a segunda chamada de Jonas. No tópico 2, subtópico 3, o arrependimento em Nínive.
No tópico 3, Jonas para hoje. No tópico 3 sobre o tópico 1, poder de Deus. No tópico 3 sobre o tópico 2, arrependimento produz mudanças. No tópico 3 sobre o tópico 3, não fuja do seu chamado. Oremos para que todos nós tenhamos compaixão, misericórdia das pessoas que estão no mundo, sejam elas quais forem, sejam perversas ou bondosas, ricas ou pobres, bonitas ou feias, não importa quem são, todos carecem da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, do perdão de Deus. É nossa função pregar a todos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Abre nosso coração, derrama o teu amor em nosso coração, para nós amarmos a todos, a desejarmos a salvação de todos, a procurarmos levar a tua palavra, o teu evangelho a todos, para que sejam salvos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver a introdução da lição, que diz: o profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viessem a se arrepender. Então veja que o profeta Jonas estava assumindo o lugar de Deus. Ele estava decidindo se o povo poderia receber a misericórdia de Deus ou não. Ele julgou, ele assumiu o lugar de Deus no julgamento, no juízo contra aquele povo. Ele queria que aquele povo fosse destruído por Deus. Então, ele assume aí uma condição de Deus no lugar de Deus. Ele está julgando, ele está tomando a decisão e ele está ainda impedindo uma ação de Deus para com aquele povo. Veja só que coisa impressionante. Um homem chamado por Deus, um profeta de Deus, que ao invés de desejar a salvação das pessoas, a misericórdia de Deus sobre as pessoas, ele deseja o juízo, deseja que Deus mate a todos, destrua a todos. Esta é uma posição contrária aos outros profetas, que Deus chamou. Todos eles, vendo que Deus ia exercer o juízo, eles clamaram a Deus, pediram misericórdia a Deus, intercederam junto a Deus por esses povos. Já o profeta Jonas, ao contrário, fugiu da sua responsabilidade, tentou se afastar ao máximo de Deus, da vontade de Deus, tentando de todas as maneiras impedir a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Ele queria que eles fossem destruídos por Deus. Então ele tentou fugir de um Deus que está em toda parte. Não tem jeito de fugir de Deus, A própria palavra de Deus diz que nós subimos ao céu, Deus está lá. Aqui na terra, Deus está em toda parte. Se nós descermos até o mais profundo abismo, Deus está lá. Não importa, em qualquer lugar, Deus está lá, Deus está presente, Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, pode tudo. Então era uma loucura do profeta e era uma falta de amor, de misericórdia muito grande no coração daquele profeta. Era uma falta de conhecimento do Deus a quem ele servia. Deus é amor, Deus é misericórdia. Então Deus quer sempre que as pessoas ouçam a mensagem de arrependimento e sejam salvos. No tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Jonas. Nínive era a capital do reino da Síria, na antiga Mesopotâmia. Atualmente ela encontra-se no norte do Iraque. Era uma cidade de muitas imoralidades e exploração de pessoas com trabalho escravo, além do estilo de vida violento, cruel e desumano, como nós encontramos aí no livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 1. Nesse cenário, onde todo tipo de barbaridade imperava, somando ao forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém, Deus envia o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Então, Nínive era muito conhecida, uma cidade muito grande, que tinha aí por volta, alguns acreditam, entre 300 a 500 mil habitantes.
na sua época áurea. Era a capital de um império muito forte, muito conquistador, que era o Império da Assíria. Isso na antiga Mesopotâmia. Atualmente, ela se encontra ali ao norte de Iraque, mas mais próximo ali da Síria. Não confunda aí a Síria com Síria. Então você vê no mapa aí direitinho onde ficava aí o território, o Império da Síria, onde ficava a sua capital, Nínive. Aí você vê também que do porto onde Jonas pegou o barco para ir para Tarsis, e dali para o rumo que o profeta Jonas tomou, e ali onde Jonas pegou então o navio para ir a Tarsis, tinha 3.000 quilômetros. Então Jonas queria ir para um local que ficava a 3.800 quilômetros distante do lugar onde Deus queria que ele estivesse. Então Nínive era conhecida como uma cidade de imoralidades, exploração de pessoas que foram conquistadas em suas guerras, foram tornadas então escravas. Tinham um estilo de vida então cruel, desumano, eram conhecidos por torturarem as suas vítimas antes de as matarem. Um profeta da Galileia. Então Deus envia Jonas para pregar aos ninivitas uma mensagem de arrependimento, dizendo que haveria um juízo de Deus sobre eles, então eles deveriam se arrepender para não serem destruídos por Deus. Olha aí, Naum 3:1 diz: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres. Não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? No versículo 19, em último do capítulo 1, diz: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Veja aí que todo um capítulo do profeta Naum é dedicado a Nínive, uma grande cidade, com um grande exército, com um domínio muito grande sobre os povos de sua época. Só para termos uma ideia, Israel pagava impostos para o Império Assírio. Tópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Jonas significa pomba. Isso pode ser uma analogia de sua missão como mensageiro, da mesma forma como esse animal era usado em épocas remotas para levar mensagens entre pessoas em terras distantes. Jonas era filho de Amitai, Jonas 1:1, e natural de uma pequena vila de Gad-Efé, segundo o livro de Reis 14:25, no distrito de Zebulon. Essa área era conhecida pela pluralidade de povos e suas diversidades culturais e religiosas. Segundo alguns estudiosos, estar familiarizado com costumes pagãos e tão avessos aos costumes de seu povo teria sido uma estratégia divina para enviar Jonas à cidade de Nínive como seu mensageiro. Então você veja no mapa aí, tribo de Zebulon, hoje, e depois conhecida como Galileia, e aí onde Jonas nasceu, uma pequena cidade, um vilarejo chamado Gad-Efé. Fica bem próximo mesmo da cidade de Nazaré, perto aí do mar da Galileia. Como essa região aí era uma região que recebia visitas de várias nações e eles tinham muito assim comunhão com várias outras nações, ali devido a serem fronteiriços, com várias nações,
Então Jonas já foi criado assim, conhecendo várias culturas. Então para ele era melhor, mais fácil ser enviado por Deus a uma nação que tinha uma cultura diferente. É como o brasileiro, né, que é acostumado com várias pessoas de vários países diferentes, criado com várias culturas diferentes ao mesmo tempo. Então o brasileiro ele se adapta melhor a pregar o evangelho em várias partes do mundo. É claro que, excetuando, por exemplo, os países árabes, né, fica bem mais difícil porque a cultura é completamente diferente da nossa. Nós não sabemos aí se Jonas é quem foi que escreveu o seu próprio livro ou se outro escreveu. Em 2º livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas é mencionado aí ajudando o rei Jeroboão II, o rei Jeroboão que tentava alargar as fronteiras de Israel. Sabemos que Nínive era uma grande cidade, tinha aí só de homens 120 mil homens. Aí como Babilônia já tinha destruído essa cidade em 612 a.C., então temos mais certeza ainda que o livro de Jonas foi escrito aí por volta do ano 700 a.C., aproximadamente. Segundo de Reis 14, 25 diz: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então veja que Jonas é muito conhecido pelo livro Jonas, falando a respeito da sua ida até a cidade de Nínive, mas também Jonas teve um momento de profeta em Israel e ele participou ativamente aí, levando mensagem ao rei Jeroboão. Enquanto Amazias era o rei em Judá, então Jeroboão, filho de Jeoás, começou a reinar então em Samaria, território, né, que passou depois da divisão a ser chamado Israel. E ele reinou durante 40 anos. Foi um péssimo rei, foi idólatra, copiou a idolatria de outro rei chamado Jeroboão, né? Colocou aqueles bezerros de ouro. Então, assim como foi o Jeroboão I, também o Jeroboão II foi idólatra. Mas como Israel estava se acabando, né? Estava empobrecida, então Deus usou o rei Jeroboão nessa época para restaurar toda aquela parte norte então, de Israel. Tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. A mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória. Ele deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus como resultado de suas ações pecaminosas e perversas. Na fala do profeta, há um tempo determinado por Deus para que a cidade de Nínive fosse destruída. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3,4. Uma mensagem breve, simples e objetiva. Uma mensagem sem rodeios, justificativas ou exceções. Possivelmente tenha sido essa a fórmula que a tornou tão eficaz. Então a mensagem de Jonas, vamos dizer como palavreado de hoje, né, era curta e grossa. Era apenas essa. Ainda 40 dias e a cidade de Nínive será totalmente destruída por Deus. E é só essa mensagem. A cidade era grande, tinha aí só de homens 120 mil. Se entende aí que ela tinha por volta de 500 a 600 mil habitantes e se demorava 3 dias andando para poder atravessar essa cidade. Então era uma mensagem de condenação. Agora, se Deus mandou o profeta avisar, é porque Deus tinha a intenção de fazê-los se arrepender e de não os destruir. A cidade de Nínive ela foi construída por Nimrod. Veja lá em Gênesis 10, 11, que fala sobre isso. Ela ficava às margens do rio Tigre. E ela se tornou capital do Império Assírio no tempo do rei Senaqueribe. O profeta Naum, então, profetizou a sua ruína, a sua destruição, o que aconteceu no ano 612 a.C. Ela foi invadida pelos medos e persas que varreram do mapa, destruíram realmente. Tópico 1 sobre tópico 3, a resistência de Jonas ao chamado. Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Jonas 1, 2.
Humanamente falando, não é difícil entender porque essa não foi uma tarefa fácil de cumprir. Assim como Oséias e outros profetas, Jonas também teve uma missão desafiadora. Ele precisava ir ao território inimigo e pregar uma mensagem de destruição a um povo poderoso e violento. Como já dito anteriormente, a truculência daquele povo era o que os mantinha no poder e no domínio de outras nações. O medo e a barbárie eram as ferramentas de dominação dos assírios. Como enfrentar esse povo em seu território e ainda com uma mensagem que anunciava o seu extermínio? Então veja que Deus chama o profeta Jonas e diz que a malícia então, dos assírios, que tinham como representação sua capital Nínive, então essa malícia tinha subido até Deus e Deus decidiu então trazer juízo até eles. Veja que mais uma vez nós estamos vendo aí a soberania de Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações. Deus estava prestando atenção a tudo que estava acontecendo e o que o povo de Nínive estava fazendo com seus inimigos. Então Deus tomou a decisão de destruí-los, mas deu uma oportunidade a eles de arrependimento. Então Deus envia o profeta Jonas para pregar a eles, para que eles se arrependam. Mas a missão de Jonas não era nada fácil. Entrar na terra de pessoas inimigas de judeus e ainda por cima pessoas idólatras e pessoas muito violentas que torturavam seus prisioneiros. Então, tinha que ter muita fé em Deus, muita coragem, e decisão de realmente obedecer à voz de Deus. Agora, o interessante é que quando Deus fala com Jonas, ele se levanta tomando atitude, eu vou. Só que ninguém imaginava que ele ia, mas era para outra parte. Então vemos que ao invés de ir para Nínive, que você vê no mapa aí, lá para a direita, aí 800 quilômetros de distância de Jope, um porto, de Israel ali, ele pega um navio, então nesse porto aí, na cidade de Jope, e pega um navio então para Nínive, que ficava a 3.000 quilômetros. Então ele foi para um lugar a 3.800 quilômetros distante do lugar que ele tinha que ir, tentando fugir de Deus. Vamos então no tópico 2, a fuga do profeta. Mediante o desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elaborou um plano para que pudesse se eximir, evitando um confronto com o Senhor. Em sua limitação, julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. A fuga para um lugar longe de toda aquela missão impossível aos seus olhos foi um ingênuo plano do profeta, Jonas 1:3. Então Jonas analisou rapidamente a mensagem que recebeu de Deus e tomou a firme decisão de se levantar, mas procurar fugir da presença de Deus, procurar não cumprir aquela ordem, porque ele tinha dentro dele já um tribunal que já colocou os assírios no julgamento e ele já os condenou à morte e à destruição. E é isso que ele deseja que aconteça. Os judeus nunca entenderam que eles seriam o povo de Deus no meio de outras nações para evangelizar as outras nações, para apresentar Deus às nações. Pelo contrário, eles se fecharam na sua religiosidade, acharam que Deus era só deles e eles queriam que todos os outros povos fossem destruídos. Então eles não tinham nenhum tipo de desejo de evangelização. Nós vemos muito acontecer isso hoje, E por incrível que pareça, a gente ainda encontra até igrejas evangélicas que não se falam em evangelismo, não fazem cultos nas ruas, nas praças, não saem evangelizando aí nas casas, É uma coisa assim, impressionante, mas existe. A gente até pensa que não existe, mas existe. E existem muitas igrejas assim, que estão paradas no tempo, não entendem a urgência de evangelização em nossos dias. Imagine quantas pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, enquanto a igreja está lutando para manter os seus membros, mal sabendo a igreja que é na evangelização que a igreja ganha almas, que a igreja cresce, desenvolve,
promove a paz entre os membros, a união entre os membros, aí a busca pelos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, é quando há evangelização. Tópico 2 do tópico 1, Jonas e o grande peixe. O fato de algumas traduções do texto bíblico usarem a palavra baleia ao invés de grande peixe, como em outras traduções, tem sido motivo de grandes discussões e erros e muito ceticismo entre as pessoas. De acordo com alguns dicionários gregos, a palavra grega subjacente, que é traduzida como baleia, é a palavra ketos e é definida amplamente como uma grande criatura marinha. Newman, 1971, página 100. Monstro marinho, Dunker, 2000, página 544. Ou peixe enorme, como está no dicionário Rini, 1952, página 209. Entretanto, o fato mais importante a ser ressaltado é que não importa o quão longe o homem esteja de Deus e de sua vontade, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de si. Salmos 139, 9 a 10. Então, muitas vezes usamos a palavra baleia, porque conhecemos a baleia como um grande peixe, Mas a tradução correta seria um grande peixe ou uma grande criatura. Podemos ser usado até um monstro marinho. Então, é um grande peixe. Não sabemos se existe ainda um peixe grande assim ou não. O fato é que Jonas, quando estava no navio, estava dormindo, enquanto todos estavam orando. Aí o homem de Deus, o profeta de Deus, estava dormindo. Então ele foi acordado pelo capitão e tiraram sorte, descobriram que Jonas era o culpado daquela grande tempestade e então eles perguntaram para ele de onde ele era, quem era ele, de que povo era, de onde estava vindo, o que estava acontecendo. Por que Deus mandou aquela tempestade então? E ele então vai explicar que se jogarem ele na água, a tempestade acaba. Eles ficaram com medo, mas fizeram uma oração a Deus e jogaram o Jonas na água e pronto, a tempestade acabou na mesma hora. E veja que aquele povo daquele navio é um povo que se converteu a Deus, passaram até a oferecer sacrifícios a Deus. Tiveram grande temor de Deus. Jonas, então, é engolido por um peixe e aquele que estava dormindo e não queria saber de orar, passou a ser um orador mó. Então aprendeu na mesma hora a orar e orar mesmo, uma oração de arrependimento, pedindo perdão a Deus, pedindo reconciliação com Deus, pedindo nova oportunidade a Deus. Que Deus então concede. Então Jonas, dentro daquele peixe, era mais fácil sobreviver do que sobreviver na água. Se ele estivesse na água, teria morrido. Não aguentaria nadar até chegar em algum lugar. Então, dentro do peixe ele teve maior segurança, foi realmente guardado por Deus para que Deus lhe desse a oportunidade de obedecê-lo. Então Deus, a partir do momento que ele se arrepende, que ele toma a decisão de obedecer a Deus, então Deus manda o peixe vomitar o Jonas lá na praia, em Jope. E é dali que Jonas vai sair para ir até Nínive. Veja, Nínive não tinha praia, não tinha mar. Tem muita gente que pensa que o peixe vai deixar o Jonas lá em Nínive. Não, foi em Jope, a 800 quilômetros de distância. Então, tópico 2, subtópico 2, a segunda chamada de Jonas. Jonas, arrependido, orou e Deus ouviu sua oração. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Jonas 3:1 e 2. Apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, os destinatários e a mensagem eram as mesmas. Nada foi alterado por causa dos temores ou da incompreensão de Jonas. Então Jonas se arrependeu, orou, Deus perdoou, lhe deu outra oportunidade e Deus então com a segunda chamada agora para Jonas. É como se na primeira Deus dissesse, Jonas, vai a Nínive. E aí na segunda,
Deus então disse para ele: e aí, Jonas, o que você acha? Vai ou não vai a Nínive? Então Jonas, nessa hora, analisou: bom, a primeira vez, olha o que aconteceu, quase que eu morri. Então não tem como não obedecer a Deus. Então disse: eis-me aqui, e foi para Nínive. A missão do Jonas era a mesma, a mensagem era a mesma, o povo era o mesmo e o local era o mesmo. Deus não mudou nada. Só era para Jonas dar continuidade àquilo para o qual Deus já havia lhe chamado e ele desobedeceu. Um fato interessante é que os ninivitas tinham como um de seus deuses Dagon, que era uma figura de um peixe, com a cabeça de homem. Então era um deus metade peixe, metade homem. E a própria palavra Nínive tem relação com peixe. Imagine chegar até eles um homem que saiu do mar, de dentro de um peixe, para pregar a eles a mensagem de Deus. No tópico 2 e no tópico 3, o arrependimento em Nínive. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus, humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações. Do rei até o mais carente do povo, incluindo os animais, todos ficaram cobertos de roupas de sacos e sob cinzas. Jonas 3, 5-9. O improvável aos olhos do profeta aconteceu. A perversa, imoral e idólatra Nínive se arrependeu e se converteu. A pregação de Jonas resultou em um grande avivamento naquele lugar, pois mais de 120 mil homens voltaram-se para Deus, ouvindo uma mensagem de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Nem entre o seu povo Jonas tinha presenciado tamanho feito, já que repetidas vezes foi dito a respeito dos 19 reis idólatras de Israel, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então veja que nem entre o povo judeu houve tanta recepção de uma mensagem de juízo quanto esta mensagem em Nínive. Os reis de Israel estiveram da idolatria terrível. Veja, 19 reis de Israel, parte norte ali, capital Samaria. Todos esses 19 eram homens tremendamente idólatras, mas nenhum deles foi capaz de ouvir a mensagem de destruição, de juízo de Deus e se arrepender. Por isso, os assírios entraram lá depois, invadiram e levaram-eles todos cativos para vários países diferentes. Então foi uma coisa impressionante. Ao ouvirem a mensagem que Jonas trazia, o povo se arrependeu. O rei ouviu a mensagem, tirou suas vestes reais, se assentou sobre cinzas e deu a ordem para todos fazerem o mesmo e todos jejuarem. Olha só, até os animais deveriam jejuar. O jejum sempre está unido ao sentido de arrependimento de pecados. Sempre o jejum está envolvido. No livro do profeta Joel, Deus dá a ordem, Então se arrependam com prantos e com jejuns, se convertam. Então sempre era falado sobre esse jejum, a importância do jejum como sinal de arrependimento e humilhação diante de Deus. Então ali só de homens tinha 120 mil homens, não está falando das mulheres, das crianças, mas só de homens 120 mil. Então é uma grande cidade. Então os ninivitas prestaram atenção, o rei parece ter sido uma pessoa muito inteligente, pensou: se Deus mandou o profeta avisar, é porque existe a possibilidade de perdão. Então vamos nos arrepender e vamos demonstrar que nós estamos nos arrependendo. Tópico 3, Jonas para hoje. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar de Jonas em algum momento, sabem alguma coisa a respeito desse profeta, nem que seja sobre ele e a baleia. Assim como Jonas, de alguma maneira também, já tentamos fugir dos propósitos e das ofertas de Deus para cumprir nossa missão. Então, como Jesus mesmo citou o profeta Jonas, ele diz que não seria dado nenhum sinal aos judeus, mais importante que esse sinal. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, e Jesus disse que ele também estaria 3 dias sepultado e ressuscitaria. Jonas saiu do peixe com a mensagem de juízo, e Jesus saiu debaixo da terra com a mensagem de salvação a todos.
mas sempre alertando que haverá juízo. Então Jesus vem nos buscar e aí começa na terra a grande tribulação, que é o juízo de Deus sobre todos os seres humanos. Então, de certa forma, todos nós já também fugimos de levarmos uma mensagem de Deus aos pecadores. Todos nós, em alguma oportunidade da vida, deixamos de cumprir, o ID, a ordem de Jesus para nós, de irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Por incrível que pareça, nós temos hoje ainda a metade do mundo que não tem ainda a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Metade da população do mundo nunca nem ouviu o nome de Jesus, por incrível que pareça. Então nós temos que melhorar muito isso, nós temos que nos esforçar muito. Agora nós cremos que, vindo uma pandemia, agora uma guerra, que pode ser aí uma última guerra antes da grande tribulação, então, antes de acontecer o arrebatamento, nós cremos que haverá um grande avivamento, porque é um avivamento que vai trazer a última grande evangelização ao mundo inteiro. É a grande oportunidade de todos serem salvos. Aí você tem que tomar a decisão, você quer participar desse avivamento ou não? Você quer só assistir ou quer participar ativamente? Se você decide participar, então comece a se levantar pelas madrugadas, orando, buscando o Senhor, lendo, estudando a palavra de Deus e já comece evangelizando, ganhando almas, vá treinando para ser usado por Deus grandemente, com sinais, prodígios, maravilhas e pregação a todos os povos. Tópico 3, subtópico 1, o poder de Deus. O livro do profeta Jonas evidencia de forma extraordinária, inquestionável e inequívoca o poder de Deus. A experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza quando enviou a tempestade, Jonas 1,4, e a acalmou, Jonas 1,15. Também ao enviar o grande peixe para resgatá-lo e ao devolvê-lo em segurança na praia, Jonas 1,17, 2,10. Da mesma forma, quando acelerou o crescimento de uma planta, a boboreira, e usou o verme para destruí-la numa demonstração pedagógica de que nada foge ao seu controle, Jonas 4,6. O salmista teve essa compreensão ao escrever: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmos 139, 5-6. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, o mar e a terra. Jonas 1,9. Apesar de todo o poder, é um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar-se com o homem mediante ao seu arrependimento. Jonas 4:2b. Então nós vemos aí poder de Deus presente em todo o livro do profeta Jonas para que a sua ordem, a sua vontade fosse satisfeita, ou seja, a salvação dos ninivitas. Então Deus queria que eles se arrependessem, que eles se convertessem. E para atingir o seu objetivo, então, ele vai usar o profeta Jonas. E como Jonas foge, ao invés de cumprir o seu mandato, ele então vai tomar providências, demonstrando aí o seu poder, usando o seu poder para que ele pudesse então usar o mesmo Jonas para ir até Nínive, pregar o Evangelho, pregar ali a oportunidade de salvação a eles, a oportunidade de arrependimento. Era uma mensagem dura, curta, de juízo, mas eficiente. Então veja que ele exerceu o seu poder ao trazer uma grande tempestade, exerceu o seu poder ao acalmar a tempestade, exerceu o seu poder ao enviar um grande peixe que engoliu Jonas, a conduzir aquele peixe até a praia, controlava aquele peixe, não matar o Jonas, Ali controlou o peixe para vomitar o Jonas ali. Enviou o Jonas, então protegeu, guardou o Jonas na sua viagem. Lá ele teve ainda trabalho com o Jonas, Ainda foi fazer um descanso para o Jonas ali, uma árvore que cresceu, No outro dia veio um verme, matou a árvore. Ali se imagina que era uma árvore de cabaça, chamada planta da cuia.
Alguns chamam de aboboreira, também não tem problema, já que a cabaça é um tipo de abóbora. Então Deus mostrou a sua misericórdia, o seu amor e a sua paciência, longanimidade, para usar o Jonas e exercer a sua misericórdia para com aquele povo. Então veja que coisa impressionante. O homem que foi usado por Deus para evangelizar, ganhar almas, grande quantidade de almas, ganhar a maior quantidade de almas do Antigo Testamento. Veja lá, na época dos profetas, Então olha aí, aquele navio, os seus tripulantes, seus viajantes se converteram, e agora toda uma cidade de Nínive, que pelo menos aí 120 mil homens se converteram, tudo através de um profeta, de um homem que não queria que eles fossem salvos. Olha só. Então Deus é capaz de fazer uma grande obra de salvação através de alguém que nem quer fazer a obra de Deus. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer oportunidade. Ele vai fazer com que o seu intento seja satisfeito. O seu plano seja satisfeito. Querendo o homem ou não, Deus pode usar a qualquer situação para que haja salvação. Deus é Deus Todo-Poderoso, está no controle de tudo e de todos. Tópico 3, tópico 2, arrependimento produz mudanças. Jesus declarou: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Mateus 12, 41. O verdadeiro arrependimento produz mudança total no modo de viver. Arrependimento difere muito de remorso. Não são poucas as vezes em que as pessoas confundem arrependimento com remorso. Por isso é importante ressaltar que o remorso não produz mudança nas atitudes, na maneira de pensar ou no desejo de não mais continuar na prática do pecado. Aqueles que, mediante o confronto com suas atitudes contrárias à palavra de Deus, se entristecem, inclusive com choro e lamentações, mas continuam a praticá-las, demonstram claramente que não houve arrependimento genuíno. Arrependimento significa mudança de mente, maneira de pensar e visão do mundo. Quando alguém se arrepende, decide firmemente em seu coração agradar a Deus. Então nós temos aí duas pessoas que podem ilustrar bem aí o que é arrependimento e o que é remorso. Olha lá, Judas entregou Jesus e teve remorso. Então se suicidou. Pedro teve arrependimento. Então teve um encontro com Jesus e foi totalmente restaurado. Olha aí, duas coisas diferentes. O remorso, a pessoa, ele tem uma tristeza momentânea pelo que ele fez, mas ele não deixa de fazer aquilo. Ele continua na prática. Então ele pode deixar o pecado, mas o pecado não o deixou. Isso é remorso. Já o arrependimento é quando o pecado sai. Não é só a pessoa que tira o pecado sai. Ele não permanece na pessoa. Então, a pessoa toma a firme decisão de não praticar mais aquilo. A firme decisão de vencer esse pecado definitivamente, não praticá-lo mais. Então, arrependimento é quando a pessoa, então, decide romper com o pecado para agradar a Deus. Ele toma a firme decisão de agora viver em santificação, em separação para Deus. Nós temos visto, principalmente aí, antes da Santa Ceia, quando existe uma pregação para haver depois da Santa Ceia, muitas pessoas têm ido à frente. E toda a Santa Ceia é a mesma coisa, ou seja, a pessoa está na prática do pecado, vai lá e tem apenas um remorso, aí toma a Santa Ceia e volta a pecar novamente. Olha, existem pessoas vivendo em adultério que estão nessa situação. Olha, em casa está lá um casal, estão vivendo em adultério. Separaram lá de sua esposa, o homem ou a mulher separou do seu marido, estão vivendo com outro, casou de novo e tal. Estão em adultério, mas chegam na igreja, Santa Ceia, pedem perdão, choram e tal. E depois da Santa Ceia, voltam para sua casa para o adultério do mesmo jeito. Então, não houve arrependimento. Isso é um exemplo, mas existem vários pecados em que as pessoas estão atoladas, viciadas, e aí chegam na igreja e têm um remorso, mas voltam para casa e continuam na prática do mesmo pecado. Então não houve arrependimento.
podemos ver alguns frutos, né, do arrependimento verdadeiro. Por exemplo, abandono das práticas do velho homem, despojar-nos do velho homem, renovar a mente e nos revestir do novo homem. A novidade de vida, sempre nos comportar como diz a Escritura. Efésios 5:8, novidade de vida, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A diligência aponta para um viver não acomodado e passivo, mas em constante renovação. Romanos 12, 1 e 2. Então não se conforme, não entre na forma do mundo, onde o pecado domina, mas entre na forma do Espírito Santo. Então, como é que você não vai cumprir a concupiscência da carne, não vai viver em pecado? Vivendo no Espírito. Quem vive no Espírito não cumpre, então, os desejos da carne, não anda em pecado. Tópico 3 sobre tópico 3, não fuja do seu chamado. O chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam seu olhar apenas nos desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumpri-lo. No entanto, a vida de Jonas ensina aos servos de Deus que não se deve fugir ao seu chamado, quaisquer que sejam os motivos que insistam em desencorajar ou desmotivar. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir da responsabilidade que Ele deu. Só assim será possível entender que é um privilégio servi-lo, pois Ele quer usar seus filhos apesar de suas limitações. Então o chamado de Deus é soberano, nunca se deve recusar. Eu já vi gente que tinha casa, carro, tinha até uma qualidade de vida boa, mas foi rebelde ao chamado de Deus e perdeu tudo que tinha. Quando decidiu ir obedecer, ele já não tinha mais nada. Então ele passou por um grande sofrimento. E isso acontece com várias pessoas. Então o melhor é, você foi chamado, obedeça imediatamente. Tome a atitude de ser obediente a Deus, de amar a Deus, de respeitar a Deus e de desejar fazer sempre o que agrada ao Senhor. Então tome a firme decisão e vá fazer a obra de Deus. E é evidente que vão surgir várias coisas para tentar impedir você de fazer a vontade de Deus. Então você tem que ser firme, corajoso, né? Como Deus disse a Josué, aí por 10 vezes, esforça-te e tem bom ânimo. Então, vá fazer a obra de Deus, confie, tenha fé. Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua família. Deus vai abençoar você e vai usar poderosamente. Nosso problema é que nós queremos analisar, né? Ponderar, queremos calcular, queremos a nossa maneira de fazermos a obra de Deus. Então, quando Deus nos envia, pronto, acabou, já enviou. Ele tem o plano, vai nos colocar ali e vai dar tudo certo do jeito que Ele quer. Não é do nosso jeito, não é o nosso plano, o plano é de Deus. Quando eu fui chamado para ser missionário, eu só disse para Deus, vamos fazer o teste, né? Se eu salvar, curar e batizar com o Espírito Santo, próxima vez que eu for pregar, então eu sei que o Senhor, e assim aconteceu. E de novo eu disse, se o Senhor mandar alguém comprar a minha casa, com todos os móveis, com tudo que eu tenho, aí eu sei que o Senhor quer que eu vá mesmo para o campo missionário. E Deus mandou a pessoa comprar tudo. Então, todos os testes, né, que eu fiz, Deus mostrou. Estou contigo, eu estou mandando, vai. E eu fui. Olha, em 1 ano e 2 meses, eu abri 7 congregações. Você conhece algum missionário que fez isso? Hoje estão todas construídas. Então você pode confirmar lá em Divinópolis, Minas Gerais. 1 ano e 2 meses. 7 igrejas abertas e hoje estão todas construídas. Então isso é uma coisa. É Deus. Só eu? Não, eu não tenho essa capacidade. Quem dera tivesse. Não tem essa capacidade. Então Deus me mandou e Deus estava comigo todo o tempo. Então eu pregava e eu fiz um trato com Deus. Onde eu pregar no meio da rua e mais de 12 pessoas aceitarem a Jesus, se converterem, e eu vou lá e abro uma igreja lá. E assim foi. 1 ano e 2 meses foram 630 almas que aceitaram a Jesus. E onde eu ia pregar no meio da rua, mais de 12 pessoas aceitavam, no outro dia eu estava lá alugando um salãozinho e abrindo uma igreja. Foi assim que eu abri, 1 ano e 2 meses, abri 7 igrejas. Então, faça as coisas
de acordo com Deus, consultando a Deus, confiando em Deus, conversando com Deus, é nosso Pai. Converse, fale. Eu quero ir. Eu quero que o Senhor me use. Meu trato com Deus sempre foi: onde o Senhor me enviar, eu quero que o Senhor esteja comigo, salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. E assim tem sido. Em lugar que nós vamos, são mais de 200 pessoas curadas. Então você pode assistir na internet, só colocar lá: Curas Pastor Henrique EBD na TV. Pronto. Você vai ver lá, são milhares de curas. Então Jesus tem confirmado. Por quê? Porque quando ele me chamou, eu larguei o emprego de 10 salários mínimos e fui. Larguei tudo, com família, com criancinhas pequenininhas, fomos tudo para o campo missionário, obedecemos a ordem de Deus. Então Deus se agrada disso e Deus sempre nos protegeu, nos guardou, nos livrou de tudo mal. E eu já estou há 7 anos desempregado e Deus tem cuidado de mim. Não tem me faltado nada. Deus tem usado irmãos aí por todo o país, até gente fora do país que de vez em quando então nos ajuda. E nós temos vivido assim. Confie em Deus totalmente, 100%, sem duvidar. Conclusão: a misericórdia e a graça de Deus demonstrada para com os ninivitas também pode ser percebida na vida e no chamado do profeta Jonas, pois mediante ao seu clamor, o Senhor o ouviu, dando-lhe uma nova oportunidade, tirando-o das profundezas da sua desobediência. Então vemos a misericórdia de Deus aí atingindo aquele navio com todos os seus passageiros, que se converteram, atingindo os ninivitas que se arrependeram. Veja aí, 120 mil homens, fora as crianças, as mulheres, e também o profeta Jonas. Todos foram beneficiados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, e sempre estiveram debaixo da soberania de Deus. Deus controlando tudo para alcançar o seu objetivo, que era sempre salvação. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta mensagem, você sabendo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, que viveu aqui como homem, que levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. E ele foi justificado em espírito. Então, ele foi declarado justo, santo, sem pecado. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. E ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então, vamos orar agora. Você peça perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependa realmente, decida não pecar mais, entregue a sua vida a Deus e você começará uma vida nova agora, com o Espírito Santo morando dentro de você. Ele vai te ajudar em tudo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que aqui estão diante de ti, Senhor. Ouviram a tua palavra, creram, estão arrependidos agora pedindo perdão, estão desejosos de receber o Espírito Santo, de receber a salvação. Ari, candarari, contesta, abraça com força, clamarracho, cantorramarahadase. Glória a Deus, abraça com força mesmo, graças a Deus, aleluia. Ó Senhor, o Senhor aquele que abraça os pecadores e traz-os para ti. Salva agora, Senhor, liberta de todo mal. Em nome de Jesus, toca, Senhor, aqueles que estão doentes, estão enfermos. Cura, Senhor, cura totalmente agora. Solta, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, sai em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, e cura totalmente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco pelo meu WhatsApp aí, telefone 9999520454. Eu envio para você PDF, PowerPoint gratuitamente. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.